Fala galera, beleza? Mais uma vez estamos aí juntos, né? Hoje vai tratar de um novo assunto, mas ainda estou esperando a dúvida de vocês da outra aula. Falou? Vamos lá. Galera, a gente está dando continuidade aí aos nossos estudos sobre geografia agrária do Brasil. Tá? Então hoje a gente vai tratar do avanço da fronteira agropecuária e os desafios dentro do território brasileiro. Legal? Bom, isso aí está lá no capítulo 5 do livro 1 de vocês. Vem comigo. Qual é o objetivo aqui hoje com vocês? É que vocês consigam entender qual é o conceito de fronteira agropecuária. E aí já vamos lá, recordando que agropecuária são duas atividades, né? É a junção de duas atividades. Eu pego o agro de agricultura e o pecuária de criação de animais, né? Então eu tenho duas atividades aí que juntos vão formar um tipo de atividade muito importante dentro do cenário econômico brasileiro. Legal? Então a gente vamos tentar entender qual é o conceito dessas fronteiras agropecuárias. Depois, entender como que o processo de expansão se deu dentro do território brasileiro. Tá? Teve alguns marcos aí importantes a partir de alguns governos. É isso que eu quero que vocês entendam. E depois aí ver quais são os principais produtos, né, agrícolas que o Brasil produz. Então vamos lá, iniciando aqui com o conceito de fronteira agropecuária, já entendendo que a agropecuária é a junção de duas atividades, né? Quando eu falo de fronteira, eu estou falando de limites, né? Lembra lá qual é a fronteira, quais são o desafio para vocês? Digam para mim, pesquisem e postem aí nos comentários da plataforma. Quais são os dois países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Fica aí. Então, quando a gente fala de fronteira, a gente está falando de quê? De algo que tem limite. Tá? Então, quando a gente fala de fronteira agropecuária, a gente está falando de terras que são tradicionalmente ocupadas, né? Ocupadas com algum tipo de atividade econômica. Que atividade é essa? São as atividades da agropecuária e as terras que não são ocupadas. Legal? Então, o que vai definir uma fronteira é exatamente ali o limite entre uma área ocupada e uma área não ocupada com determinada atividade. Legal? Vamos lá. Entendam que esse processo de fronteira agropecuária teve início lá no período colonial, tá? Quando os portugueses chegaram e começaram a introduzir a cana-de-açúcar ao longo do litoral brasileiro, sobretudo na zona da Mata Nordestina. Tá? Então, a partir daí, você tem um grande processo de adensamento ali ao longo do litoral. Tá? Sendo que não foi só esse momento, você tem ali também o avanço da cafeicultura no Vale do Paraíba, né? Depois você tem falando de avanço, né, ele é introduzido inicialmente no Rio de Janeiro, depois ele vai se expandir, vai avançar para o Vale Paraíba e depois para o Oeste Paulistano. Né? Então, veja como o processo de avanço, e é o que a gente vai chamar aqui de fronteira, né, ele já ocorria também dentro do território brasileiro. E aí, nesse momento, vai surgir, então, dois conceitos, duas relações com essas fronteiras agropecuárias essenciais que você precisa saber, que são os poceiros e os grileiros. Né? Os poceiros e os grileiros, eles estão relacionados com o processo de expansão das fronteiras agrícolas. Por quê? Quando a gente fala de posse, né, dos poceiros, aliás, a gente está falando ali de uma pessoa que tem posse a um terreno. Tá? Ele vai se apossar. Tá? Claro que de maneira ilegal, porque ele não tem documento nenhum para dizer que é dele. Tá? Ele simplesmente vai começar a estabelecer um vínculo e uma relação com aquela porção do território. Tá? Quando a gente fala de grileiros, a gente está falando de uma pessoa em que vai falsificar um documento. E aí, por que grileiro? Né? Porque eles vão colocar isso dentro de uma caixinha com grilos. Né? E aí, com o tempo, o papel ele parece que fica envelhecido. Né? O grilo vai ali atuando e vai ficando envelhecido esse papel. Então, quando chegava para perguntar a legalidade do terreno, né, do documento do terreno, eles apresentavam esse papel envelhecido, né, pelo método de grilagem, e aí comprovava que o terreno era dele. Né? Então, o grileiro, na verdade, ele é uma pessoa que faz a falsificação do documento para ter a posse daquele terreno. Tá? Então,
Tem que ficar muito claro isso para vocês, né? Os poceiros e os grileiros. Até porque eles vão se conflitar também um com o outro, né? Por quê? Quando eu tenho aí um momento de expansão da agropecuária, eu vou ter o quê? As pessoas se apossando naquela terra. Tá? Consequentemente, eu tenho também a atuação dos grileiros. E aí, quem é que tem direito sobre o terreno? São os poceiros ou são os grileiros? Né? Então eu também vou ter um conflito entre eles. Agora, uma grande preocupação da expansão das fronteiras agrícolas se remete à expansão, né, porque vai acabar ocasionando aí, no meio do caminho, as reservas indígenas. Né? Então, o avanço da fronteira agrícola também vai avançar sobre as reservas indígenas, sobretudo na região norte do nosso país. Né? Isso é uma grande preocupação. Porque a gente está deixando de ter áreas ali preservadas, né? Áreas, sobretudo, preservação da nossa cultura. Em compensação, a gente está abrindo margem para uma atividade econômica. Né? Então, o que será que pesa mais aí? A atividade econômica, legal, tem grande participação no PIB e tudo mais, mas e a nossa preservação histórica, a nossa cultura? Né? Então, rola um certo conflito aí dentro desses processos. Tá? Agora, vamos lá. As principais consequências de expansão da fronteira agrícola, né? Além dessa perda, né, que a gente tem aí do processo cultural. Eu vou ter a ampliação da área a ser utilizada na agricultura e na pecuária do país. O que eu quero dizer com isso? Né? O processo de expansão ele viabiliza também a ampliação do território. Tá? Depois, o desmatamento, e aí, como eu disse, muito evidente também na região norte, uma vez que a cultura, né, do cultivo da soja esteja avançando para a região norte, a gente sabe que tem uma floresta ali, que é a floresta amazônica. Eu tenho que estar desmatando essa floresta para continuar promovendo a cultura, o cultivo da soja. Tá? Claro que isso ocorre também em outras localidades. E depois eu tenho quem? O aumento da concentração fundiária. Né? E aí a gente já estudou isso aqui. Por quê? Uma vez que a gente tenha grandes porções de terra comandadas, né, por pequenos empresários, eu tenho muitas pessoas com pouco pedaço de terra. Né? Então a gente vai dizer que a estrutura fundiária do Brasil ela é concentrada. E aí o processo de expansão das fronteiras agrícolas ela também contribui para que a estrutura fundiária se torne mais concentrada. Tá? E aí, galera, foi? Vamos lá. É muito importante que vocês entendam o que é uma fronteira agrícola e o seu processo de expansão. Legal? Qualquer dúvida, vocês ou voltem um pouquinho o vídeo aí, ou vocês me perguntem, tá? Vamos lá. Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, vamos entender agora como que essa expansão agropecuária ocorreu ali na metade do século XX. Tá? Primeiro que a gente viu que não é algo novo dentro do Brasil. Isso já inicia ali dentro do seu período, do seu período colonial. Até porque o tipo de colonização feita no território brasileiro, né, no primeiro momento, foi a colonização de exploração. O ideal era o quê? O objetivo, na verdade, era você explorar os recursos do território brasileiro. Tá? E a partir daí, seguir em direção à coroa portuguesa. Tá? E aí, como a gente já estava falando, inicialmente, esse processo de produção se deu ao longo do litoral. Né? Se concentrou ao longo do litoral, sobretudo ali na região nordestina, né? Na zona da Mata Mineira. Tá? Em um outro momento, a gente já vai ter o quê? A chamada Marcha para o Oeste. Né? E aí a gente já está falando de um período do governo de Vargas, né? De Getúlio Vargas, em que ele vai promover um processo de interiorização. Por que interiorização? É um momento fundamental para que a população saia ao longo do litoral e comece a adentrar no território brasileiro. Isso tudo com o objetivo de povoar. Tá? Além do povoamento, você também tem o próprio desenvolvimento econômico. Né? A gente pode chamar isso de desenvolvimento econômico também. Porque se eu vou povoar, eu preciso manter esse povoamento através das relações econômicas. Tá? Então, outro momento fundamental foi essa marcha para o oeste, né? Que povoou ali, sobretudo, a região de Mato Grosso do Sul, que criou alguns povoados.
Legal? Bom, outro momento essencial foi a transferência da capital. E aí a gente sabe que antes, né, depois de Salvador, na verdade, com a chegada da família real, essa capital vai se direcionar ali para o Rio de Janeiro. Então, o eixo político, administrativo, financeiro, né, muda de Salvador e agora está dentro do Rio de Janeiro. Sendo que, no governo de Juscelino Kubitschek, por uma estratégia, né, política ou até mesmo militar, ele vai transferir essa capital para o centro-oeste brasileiro, sobretudo na região de Goiás, né? Ou seja, ele vai construir Brasília, né? Que é uma cidade completamente planejada. E esse momento é essencial, galera. Por que esse momento é essencial? Porque a gente vai romper com uma estrutura de economia chamada de arquipélago, né? A nossa economia agora ela começa a ser integrada. Por que integrada? Porque além de eu jogar o principal centro financeiro, político, administrativo para o interior do país, eu também vou fazer o quê? Eu vou dar possibilidade, né, da criação de rodovias. Ou seja, a gente sabe que no governo de Juscelino Kubitschek ele deu prioridade ao modelo rodoviário, né? E isso vai favorecer que o transporte ele seja mais eficiente nesse momento. Tá? Bom, e aí vamos lá. Então, essa expansão para o Cerrado, né, ela também vai ser feita dentro da ditadura militar, né, tanto para o Cerrado como para a região da Amazônia também. O governo militar, sobretudo ali o período da ditadura militar, ele vai promover um processo de segurança nacional, né? Um dos projetos da ditadura militar foi fazer a segurança nacional, e aí o objetivo era o quê? Promover uma integração do território para não entregar. Né? Entregar para quem? Para as outras nações. E aí lembrando que dentro da ditadura militar a gente estava passando por um contexto político, né? Por um conflito. Qual era o contexto nesse momento? Era aquele conflito da Guerra Fria, né? Aquela disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. E a ditadura militar sofreu muita influência disso, sobretudo porque esteve atrelada ali ao bloco capitalista. Tá? Bom, então o objetivo de integrar nesse momento era você promover uma maior segurança das fronteiras, né? E aí cria-se então uma das famosas obras, né, dentro do período da ditadura militar, que foi a Transamazônica. Tá? Além disso, esse período da ditadura militar favoreceu financiamento, pesquisa para a Embrapa. Né? O que é a Embrapa? É um importante órgão que a gente tem, é uma empresa brasileira, né, voltada para as pesquisas da agropecuária. Tá? E aí qual é o principal produto que vai sendo desenvolvido ali naquele momento? A soja. Tá? Depois disso, a gente vai ter o quê? Um avanço da pecuária extensiva dentro dessa região da Amazônia. Né? Sobretudo essa região aí do Cerrado com a região norte. Tá? A pecuária extensiva ela vai ficar muito mais evidente. E aí qual é a principal característica da pecuária extensiva? Vamos lá. Eu tenho pecuária intensiva e pecuária extensiva. Quando eu falo de pecuária intensiva, eu estou falando de uma pecuária que é voltada para atender o mercado externo, né? Utilização de tecnologia. Quando eu falo de uma pecuária extensiva, eu deduzo o quê? Que eu preciso ter extensos territórios para estar criando os animais. Tá? Então, eu vou utilizar ali métodos tradicionais, técnicas tradicionais para a criação do meu gado. Tá? Em compensação, né, em comparação, na verdade, com a pecuária intensiva, eu vou ter o famoso gado confinado. Qual é a ideia do gado confinado? Né? Eu vou criar o gado em um espaço menor, reduzido, de modo que eu consiga ter um maior acompanhamento da minha criação de gado e eu consiga ter maior produtividade. Tá? Então é só para vocês entenderem aí um pouquinho dessa relação da diferenciação de pecuária extensiva e intensiva. Tá claro? Se não tá claro, me pergunte, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, essa produção brasileira, né, agropecuária, na verdade, ela se torna tão importante que acaba se tornando um ramo da economia. E aí a gente já discutiu um pouquinho isso, né? Essa formação do agronegócio. Né?
E aí a gente sempre vê isso na televisão, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Inclusive, uma coisa muito horrível também que ele é. Além de promover o próprio desemprego estrutural, causa diversos impactos ambientais também, né? Dentro da região do Cerrado, no Brasil como um todo, tá? Contudo, o Brasil vai acabar se consolidando, né, como uma importante potência aí, do agronegócio. E isso vai ter uma grande participação no produto interno brasileiro. Tá? E por que o Brasil se torna essa potência? Simplesmente porque tem grande disponibilidade de terra. O Brasil é o quinto maior país, né? Terra, então, é o que não falta. Ah, professor, então, se você está falando que tem terra, e se você está falando que a gente tem importantes produções aqui no território, por que a gente ainda tem bastante gente passando fome? Política. Tá? Hoje, lembra o seguinte que a gente já falou, a estrutura fundiária brasileira ela é uma estrutura concentrada. Não há interesse de promover uma reforma agrária, né? Lembra da política da reforma agrária? Uma distribuição de terras igualitárias? Não há esse interesse. É necessário que eu faça o quê? Cada vez mais aprofunde as minhas desigualdades. Eu preciso ter gente que não pense. Eu preciso ter gente passando fome para ser eleito. Tá? Lembrem-se disso. Então, se hoje a gente tem grandes índices de miserabilidade dentro do nosso país, né, não levando em consideração o que foi falado por o presidente há um tempo atrás, que ele desconhece as regiões do Brasil que passam fome. Galera, isso é muito sério, porque tem muita gente passando fome e não precisa ir lá no interior do Nordeste. Tá? Com certeza, se você for aqui nas comunidades periféricas da nossa cidade, você vai encontrar gente em condições precárias, tá? Que tem que vender o almoço para jantar. Isso é muito sério. Tá? Então, se hoje a gente tem grande disponibilidade de terra, porém a gente não tem uma distribuição de maneira igualitária para atender todo esse mercado interno, até porque toda a produção do agronegócio se volta para o mercado externo. Tá legal? Lembrando, quem leva a comida para a nossa casa são os pequenos agricultores que a gente discutiu na outra aula. Tá bom? Bom, além dessa disponibilidade de terra, a gente vai ter o que também? O custo de mão de obra, ele vai ser bem reduzido, né? E a disponibilidade dos recursos hídricos também. O nosso país ele se beneficiou, né, em questões de recursos hídricos. A gente tem uma das maiores extensas redes hídricas do mundo. Tá? Além disso, o governo federal ele vai fazer intensos investimentos dentro da Embrapa, né? O que vai favorecer ali o desenvolvimento de novas técnicas de produção também. Tá? E aí eu destaquei aqui alguns principais produtos que o Brasil exporta, né? A soja, o café, o açúcar, né? O etanol, o suco de laranja, a carne bovina, frango, celulose, enfim, são alguns dos principais produtos que o Brasil tem aí como principais para sua exportação. Vamos ver alguns produtos desses aí, vamos falar algum deles agora. Vamos lá então. A soja vai ter início ali na década de 40, lá no estado do Rio Grande do Sul. Já na década de 70 vai ter um avanço, né, uma expansão por toda a região sul. Então veja, olha aí o caminho que o cultivo da soja vai percorrer. Tá? Inicialmente no estado do Rio Grande do Sul, depois já vai se espalhar por outros estados da região sul. Tá? E aí ela vai ter uma grande rentabilidade, porque já na década de 60 vai representar 80% da safra brasileira, advinda da região sul, porque eles vão promover a famosa o cultivo da dobradinha. O que era o cultivo da dobradinha? Durante o inverno, né, a soja não vai se adaptar muito bem ao frio. Então o que eles vão fazer? Eles vão produzir o trigo, vão cultivar o trigo. E aí, chegando o verão, eles vão cultivar a soja. Né? Esse que era o famoso cultivo da dobradinha e o sucesso que a soja vai ter nesse momento. Tá? Já na década de 80, na década de 90, essa soja vai começar a avançar para a região do Centro-Oeste. Tá? E aí vejam bem, galera, a região do Centro-Oeste ela acaba que é uma região muito boa para o cultivo da soja. Você tem ali a famosa vegetação herbácea, né, que é aquela vegetação rasteira. O terreno ele é um terreno relativamente plano, então isso tudo vai favorecer o cultivo da soja. E aí o Brasil acaba se tornando então o maior produtor de soja na atualidade, né? Superando até mesmo os Estados Unidos. Tá? Próximo produto,
Cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, a gente já viu que é o principal produto de colonização do Brasil, né? Os portugueses, quando vieram colonizar o Brasil, após o período pré-colonial, em 1530, eles vão trazer a cana-de-açúcar. Inicialmente ali na zona da Mata Nordestina, depois a gente vai ter um pouquinho aqui na região sudeste, né? No norte do estado do Rio de Janeiro, ali em Campos. O que é interessante é que na década de 70, né, o governo, a gente estava passando por um período de ditadura militar, né? O governo ele vai lançar um programa, né, chamado de Proálcool. Por que ele vai lançar esse programa? Porque nessa década a gente vivenciou a famosa crise do petróleo, o primeiro choque do petróleo, né? Esse choque do petróleo era o que? Eles aumentaram o preço dos barris de petróleo, né, o grupo da OPEP, e consequentemente isso afetaria a economia dos Estados Unidos. Lembrando que a gente estava numa Guerra Fria e que o Brasil estava associado aos Estados Unidos, né? Consequentemente, isso afetou o Brasil também. Então, a ideia desse programa era diminuir a dependência dos combustíveis fósseis e aproveitar as potencialidades do território brasileiro, né? Qual era a principal potencialidade? Era a cana-de-açúcar que a gente já tinha aqui, né? Então, da cana-de-açúcar, né, gera-se também os combustíveis, né? Então, o Proálcool ele veio exatamente para diminuir essa dependência do petróleo. Tá? Além disso, né, você tem um ganho também na produção de energia renovável. Tá? Justamente pelo próprio bagaço da cana-de-açúcar, você tem um aproveitamento para uma geração de fonte de energia. Legal? Vamos lá. Depois, a gente tem o café. Né? O café que ele é um produto essencial dentro da economia brasileira, ali no final do século XIX. Né? É um tipo de produto em que vai ser inicialmente no Rio de Janeiro, depois isso vai se espalhar ali para a região do Vale Paraíba e para o oeste paulistano. Tá? Atualmente, você tem aí a região de Minas Gerais produzindo o café. Tá? Laranja. A laranja, hoje, ela está dentro do oeste de São Paulo. Tá? O Brasil acaba sendo hoje um líder de exportação de suco concentrado, né? De suco de laranja concentrado, que é aquele suco de caixinha que você toma antes de vir para a escola, que eu sei. Tá? Depois, a gente tem a carne bovina. O Brasil também é líder de exportação de carne bovina. Ele vai se consolidar ali em 2014 na região sul, tá? Sobretudo, assim, a região sul, com destaque um pouquinho ali para a região do Pantanal, né, que está ali no centro-oeste. Exatamente porque você tem um relevo, que é o famoso relevo de coxilhas, né? Um relevo menos onduloso, né? Um pouco mais plano. Tá? Além disso, a região do Pantanal, que é uma região de planície, é uma região de bacia, né, vai ser muito importante também para a criação do gado. Sendo que o Brasil acaba esbarrando em algumas barreiras fitossanitárias. Né? O que seriam essas barreiras fitossanitárias? Seria a qualidade do produto. Tá? Alguns países adotam protocolos de segurança muito rígidos e aí vira e mexe rola aí talvez uma gripe, né, em relação à própria carne do boi. Bom, e aí eu trouxe aqui para vocês, galera, uma nova dinâmica, né, recente, que se chama Matopiba, como a gente já havia discutido. É uma região, e aí eu trouxe um mapa para vocês que está lá no livro, tá? Depois vocês olhem esse mapa aí com bastante carinho, só para vocês entenderem que a região de Matopiba é uma região onde você tem um avanço da cultura da soja atualmente. Então é uma importante região porque você tem ali grandes produções de soja saindo dessa região, tá? Não só de soja, mas também como do milho, do algodão e até mesmo do arroz. Toda essa é uma produção nacional. Tá? E por que essa região? Né? O que vai atrair, né, o cultivo da soja, do milho e tudo mais para essa região? Exatamente pelos preços da terra, né, que é bem baixo. Você tem ali também um clima e um solo, condições físicas favoráveis, né? E o próprio processo de mecanização. Então isso tem atraído aí alguns agricultores a estarem expandindo o cultivo desses produtos para a região da Matopiba, tá bom? Bom, mais uma vez, por hoje é só. Até a próxima. Um beijo.